Gente, tudo bem? Vou começar aqui então, porque senão a gente vai enrolar muito. Se vocês quiserem, vocês podem gravar, tá? A live e aí a gente e que vocês quiserem distribuir para a galera pode distribuir, tá bom? Não tem nenhum problema com isso não. A única questão é que eu não vou conseguir gravar, tá bom? Mas caso vocês queiram, tá? Sinta-se à vontade. Vou me apresentar, tá? Meu nome é Murilo, eu sou acadêmico do 12º período, tá? Eu sou da turma 103, tá? E eu vou ministrar para vocês basicamente o tema de eixo gonadal, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre eixo gonadal, tanto masculino quanto feminino. Vamos conversar um pouquinho também sobre SOP, tá? Um pouquinho de terapia de reposição hormonal e um pouquinho também de ginecomastia, embora não seja o foco maior, tá bom? Vou pontuando também aquilo que for mais importante, que for mais pertinente para vocês, que vocês têm que dar uma atenção maior, né? Durante a live, para que vocês possam entender um pouco melhor a respeito do assunto, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui, e quando eu compartilhar, eu perco a visão de vocês. Então, eu peço que se tiverem alguma dúvida, algum de vocês abra o microfone, tá bom? E pode falar comigo, tá? Porque eu não vou conseguir ver o chat nem nada, tá bom? Vou começar aqui a compartilhar a tela. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ver a tela? Alguém abre o microfone e fala comigo aí, por favor. Tá direitinho, tá tudo certo. Tá sim, tá legal. Tá tudo certo? Gente, vamos lá então. Qual é a proposta, né? A gente vai começar falando sobre alguns temas relacionados mais ao processo de esteroidogênese, tá? Então, da formação dos esteroides, que são importantes para que a gente faça um entendimento a respeito do eixo gonadal, tá bom? E vocês vão ver que às vezes vão ter alguns conteúdos que talvez vocês não tiveram contato, tá? Esses conteúdos que vocês não tiveram contato, eu coloquei mais para contextualizar, às vezes uma informação a mais, algo importante, às vezes algo que vocês vejam, aí leiam em algum lugar e vejam, eu não tive isso na aula, eu não sei mais ou menos o que é, então para que vocês sejam um pouco mais contextualizados a respeito do assunto, tá bom? Então, eu coloco aqui primeiro para vocês essa tabelinha, que é uma tabelinha muito importante, tá? Vocês vão ter contato com ela várias vezes durante o curso, que é a tabelinha da esteroidogênese, tá bom? O que a gente precisa saber a respeito dessa tabelinha da esteroidogênese? Basicamente, a gente precisa saber as 4 vias finais, tá bom? Dessa tabelinha. Então, veja que na primeira coluna esquerda, a gente tem que o colesterol. Então, o colesterol, ele é sempre a nossa molécula base de todo esteroide. Então, todo hormônio a qual eu defino ele como um esteroide, ele é um hormônio a qual ele tem a sua molécula base, o colesterol, tá bom? E por uma via, né, de síntese do colesterol, ele vai derivar em aldosterona, cortisol, estradiol, estrona ou androgênios, tá? E aí uma coisa importante que eu quero que vocês entendam é o quê? Que essa via de produção, ela é sempre a mesma, tá? E aí, o que acontece? Vocês poderiam se perguntar: se eu tenho que sempre o colesterol, ele vai dar origem à aldosterona, o cortisol, a estrona, o estradiol e a androgênios, né? Por que que não são todos os hormônios, todas as glândulas do nosso corpo que produzem, né, esteroides, que produzem todos esses hormônios? Porque o que acontece? Nessa imagem, a gente consegue ver que existem uma série de arcabouços enzimáticos, né, que vão estar relacionados à produção de cada hormônio. Então, na coluna da esquerda, a gente vê a da aldosterona, logo a seguir, a gente vê a coluna do cortisol e por aí vai. O que acontece é que, na verdade, cada órgão tem o seu arcabouço enzimático. Vou dar um exemplo. A glândula adrenal, ela é uma glândula a qual ela tem a 21 hidroxilase. A 21 hidroxilase, ela vai converter as moléculas de colesterol em aldosterona e cortisol. Ao passo em que
os ovários, por exemplo, eles não produzem essa 21-hidroxilase no seu arcabouço enzimático. E isso faz com que, embora o ovário também participe dessa síntese de estrogênios, né, ele não tem a capacidade de produzir tanto aldosterona quanto cortisol, tá? Então, isso aqui é mais para vocês terem um entendimento sobre as vias, tá bom? Isso aqui vai ser mais importante ainda quando vocês estiverem mais para frente a cadeira de GO, em que a gente vai entrar novamente nesse contexto, tá bom? E aí vamos seguir. Então, vamos começar falando um pouquinho a respeito da síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, a síndrome dos ovários policísticos, e por que que ela é importante, né? Justamente porque ela é a endocrinopatia mais comum em mulheres no período reprodutivo, tá bom? Ela tem uma etiologia multifatorial, ela é uma doença a qual ela não é ainda completamente entendida, tá? Em toda a sua gênese, e ela também é uma doença em que cada vez mais a gente vem entendendo que ela é poligênica, ou seja, existem múltiplos genes e múltiplos fatores que interferem tanto na sua produção inicial da doença, até mesmo no seu desenvolver, tá? Ela é uma doença extremamente heterogênea, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que a gente tem alguns fenótipos clássicos da SOP, tá? E ela tem uma grande associação com o hiperandrogenismo, né? Em torno de 80% das vezes. E uma das principais coisas que a gente tem que saber, uma das principais importâncias da SOP é que, sendo uma endocrinopatia tão comum na população no período reprodutivo, ela é uma entidade muito relacionada ao contexto de infertilidade, tá bom? Então, isso também é um contexto muito importante que a gente tem que ter. Passando adiante, o que que a gente tem a respeito da SOP, né? Então, quando que a gente pensa na SOP, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é uma doença que está intrinsecamente relacionada a fatores genéticos, tá? Então, a prevalência familiar é algo muito importante e sempre que a gente suspeita de SOP, a gente questiona nossos pacientes a respeito de se tem familiares que sabidamente tinham SOP ou que tinham ciclos anovulatórios, que é uma das principais características dessa síndrome, né? Além disso, a gente já conversou que ela é uma síndrome caracterizada pelo seu hiperandrogenismo, né? Então, além disso, ela tem uma informação clássica de prova. E isso aqui a gente tem que saber bastante, né? A parte da medicina, mas infelizmente a gente também tem que saber fazer prova. Então, esse desbalanço de LH e FSH, ele é muito clássico. E na grande maioria das questões que versam sobre SOP, a gente tem esse desbalanço. O que que eu estou falando? Eu estou falando de uma produção de LH que normalmente é 2 vezes maior do que a produção de FSH. Então, normalmente, é comum que a gente fale que na SOP a gente tem uma relação de 2:1. Então, eu tenho o LH, às vezes 2 vezes ou em torno de 1,5 vezes ali maior do que o FSH, embora não seja obrigatório, tá bom? Eu tenho, além disso, um aumento de estrona e também de proliferação endometrial, e a gente já vai ver o porquê que a gente vai ter esse aumento dessa proliferação endometrial, tá bom? E além disso, né, ela é classicamente conhecida por ser uma síndrome também hiperinsulinêmica, tá bom? Existe um aumento da produção dos androgênios, além disso, existe uma redução da SHBG e existe uma resistência insulínica, importante quando que a gente fala da SOP. Muito disso se dá a respeito do LH, tá? O LH, ele exerce influência, tá? No balanço energético do nosso organismo e ele insere uma certa resistência insulínica ao nosso organismo, que é importante, tá bom? E aí, vamos passar um pouquinho para que a gente possa entender um pouquinho melhor a respeito. Então, vamos entender um pouco melhor a respeito dessa imagem que eu coloquei logo abaixo aqui para vocês, tá? Isso aqui não é algo que vocês precisam entender, tá? É algo mais apenas para que vocês tenham na cabeça, para que vocês não precisem ficar decorando as coisas. Então, o que que a gente tem, né? A gente tem que no nosso ovário, a gente tem uma grande teoria que a gente fala que é a teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Então, o que que acontece? Numa mulher normal, a gente tem que o LH atua nas células da teca, tá? E aí ele atua em uma proteína, fazendo com que a molécula de colesterol, tá, vire posteriormente em androgênios. Dentre eles, os dois principais é a androstenediona e a testosterona.
Essa testosterona e androstenediona que é produzida na célula da teca por meio do estímulo da LH, que fica na imagem da esquerda, ela passa por difusão para as células da granulose, que é outro tipo de célula que também existe no ovário. Essas células, por ação do FSH, ativam a enzima aromatase. Qual é o papel da enzima aromatase, né? Ela faz com que esses derivados androgênicos que existem, ou seja, androstenediona ou testosterona, sejam convertidos em estrogênios. A androstenediona ela é convertida em estrona, ao passo em que a testosterona ela é convertida em estradiol, tá? E essas moléculas de estrogênio, elas vão cair na corrente sanguínea. Então, basicamente, essa é a produção de estrogênio que deriva da produção ovariana, tá bom? Então, isso aqui é um importante contexto que a gente tem que ter na nossa mente. Então, o que a gente já consegue entender aqui? A gente já consegue entender o porquê que a mulher que tem SOP, ela tende a ter muito androgênio, né? Uma clínica, às vezes, de uma mulher que tem maior pilificação, maiores sintomas que versam ali da testosterona e de seus derivados. Justamente por quê? Porque ela é uma mulher que ela tem muito LH, mais LH do que FSH. Ou seja, ela produz muito mais derivados androgênicos do que ela consegue converter em derivados de estrogênio. Então, eu gero um excesso de androgênios, ao passo em que eu não consigo convertê-los em estrogênio, tá bom? Então, isso é uma das primeiras vias que a gente entende do porquê a gente tem essa clínica importante, tá? E aí, a gente tem a SOP, né? Tanto na sua manifestação com obesidade, o que é o clássico do clássico, né? A qual a gente tem sinais de resistência insulínica, a qual a gente tem uma própria hiperinsulinemia, e essa resistência insulínica, ela agrava ainda mais o quadro da paciente que tem a síndrome dos ovários policísticos, tá? E a gente também tem a paciente que tem essa síndrome sem a obesidade, tá bom? A qual a gente vai ter principalmente uma alteração na expressão dos receptores de LH, tá? E aí, como que vai ser o quadro clínico, então, dessa paciente? E aí, talvez aqui comece a ser a parte mais importante para vocês. O que é o mais importante para vocês nesse momento? Reconhecer um quadro de SOP e saber quais são os critérios para que eu defina. Olha, isso aqui é uma síndrome dos ovários policísticos. Então, eu posso ter hiperandrogenismo, né, que a gente já conversou um pouco dos motivos do porquê isso acontece, que aí eu vou ter o hirsutismo, né, então um aumento da pilificação, formação de acne, tá? Em algumas mulheres também alopécia. Além disso, classicamente, a gente pode ter anovulação, com ciclos maiores que 35 dias, mas normalmente até às vezes maiores do que 38, 40 dias, às vezes até meses, né? Então isso não é algo incomum e muitas vezes é uma das grandes queixas que estão relacionadas a essa síndrome. A amenorreia também não é algo incomum, né? Então, a ausência de menstruação, ao invés de apenas ter ciclos mais duradouros, e a presença de sangramento menstrual irregular também é característico, tá bom? Além disso, a infertilidade, né? A gente já viu que isso é uma das maiores causas da preocupação que a gente tem a respeito das pacientes com síndrome do ovário policístico. E além disso, né? Além delas terem uma dificuldade para engravidar, uma vez que essas mulheres engravidam, é sabidamente conhecido, né, que a SOP ela também está relacionada ao maior risco de abortamento, tá bom? E ela também classicamente gera síndrome metabólica. Então a gente vê que é uma paciente que tem maior risco pela resistência insulínica de desenvolver diabetes, de desenvolver hipertensão, dislipidemia e gerar sinais dessa resistência insulínica como a acantose nigricans, tá bom? Vamos passando então. E aí, se vocês tiverem que levar uma coisa dessa reunião de hoje, seria né, o diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, né? A primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, tatuado. O diagnóstico de SOP, ele é de exclusão, tá? Então, eu vou preencher critérios clínicos para que eu pense em SOP e eu vou descartar outras doenças que gerem manifestações que são similares a ele, tá bom? Então, isso aqui é fundamental. E aí, a gente tem os critérios de Rotterdam, né? Os critérios de Rotterdam, eu estou trazendo que é o mais atualizado para vocês, que foi a nova atualização que a gente teve, tá? Que é a atualização ainda de 2023 para 2024. E o que os critérios de Rotterdam eles falam? Olha, eu preciso ter 2 dos 3 critérios para que eu defina que a minha paciente tem SOP.
Então, ela precisa ter hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, ou seja, ou ela precisa ter uma dosagem de testosterona ou androgênios aumentado, ou ela precisa ter a representação clínica, que na imensa maioria das vezes vai ser aquilo que a gente conversou, ou alopécia, ou acne, que é o mais comum, ou além disso, a apresentação do hirsutismo, tá? E como é que a gente vai avaliar esse hirsutismo? Na tabelinha que eu deixei abaixo, tá? Nessa tabelinha que eu deixei abaixo, ele se chama o índice de Ferman-Gallwey, né? Nesse índice, a gente vai fazer a pontuação com base na estratificação da purificação, né, da paciente, e mediante isso a gente vai pontuando, tá? Classicamente, quando que, né, Ferman definiu esse índice, ele definiu como sendo uma pontuação maior ou igual a 8, tá? Entretanto, na classificação moderna, a gente define que um índice maior ou igual a 6, ele já define como um hiperandrogenismo. E aí, isso é importante para vocês terem essa noção de que, às vezes, dependendo da referência, alguns falam 8 e outros falam 6. Mas isso é importante para que vocês tenham conhecimento, tá bom? Além disso, a queixa dos ciclos anovulatórios, né? Os ciclos irregulares é clássico também. Ou quando eu não tenho essas manifestações, eu posso tentar identificar através da ultrassonografia, a qual eu vou ter ou um ovário com volume maior do que 10 centímetros cúbicos, tá? Então a gente vai, e não precisa ser os dois ovários, apenas um ovário que tenha maior que 10 centímetros ou igual a 10 centímetros, eu já defino. Olha, essa paciente, ela tem, pelo critério de imagem, uma definição para SOP. Ou ela tem mais de 20 folículos. Eu deixei aqui na imagem para vocês, à esquerda, a imagem de um ovário de uma paciente com SOP. Se a gente contar, logicamente que não tem 20 folículos aí. Mas logicamente, né, que a ultrassonografia é um exame dinâmico. E aqui a gente está vendo apenas um corte do ovário. Então, veja, se em um corte eu tenho essa quantidade, né, de folículos, imagina no ovário inteiro. Então, a gente teria uma quantidade de folículos bastante grande. E não é incomum a gente ver essas imagens de um ovário cheio de folículo quando que a gente vê pacientes com SOP, tá bom? E aí, eu não sei se vocês tiveram contato com os fenótipos da SOP, que são importantes, tá? E aí, quando que a gente fala da SOP, é muito comum a gente falar, olha, essa paciente ela tem o SOP perfil A, perfil B, perfil C ou perfil D. Perfil A é o que a gente chama de AL, né? Então, a paciente ela tem todas as manifestações. Então, é a paciente que tem tanto os ovários policísticos, como anovulação, como hiperandrogenismo, tá? Essa paciente normalmente é aquela que tem as maiores repercussões clínicas da síndrome, tá bom? Além disso, a gente tem o B, né, de barba, a qual é o quê? É a paciente que, além de anovulação, ela tem o hiperandrogenismo. Então, esse B é para a gente lembrar, olha, essa paciente é que tem o hiperandrogenismo como característica, tá? Essa paciente, ela tende também a ter grandes repercussões metabólicas, grandes repercussões da doença. Agora, a paciente C é a paciente que cicla normalmente. Ou seja, se ela cicla normalmente, ela vai ter dois critérios dos três, a não ser a anovulação. Então, ela tem hiperandrogenismo e ovários policísticos, tá? E a paciente D é a paciente que não vai ter sintomas de hiperandrogenismo. Então, ela tem anovulação mais ovários policísticos, tá? Então, vejam, na imensa maioria das vezes, eu não preciso do ultrassom. E a SOP, ela tende a ter como definição ser cada vez mais um diagnóstico clínico, tá bom? Então, isso é importante. E aí, aquilo que eu comentei com vocês. Quando que a gente está diante de um paciente com SOP, a gente precisa ter uma avaliação complementar importante. Então, a gente vai pedir exames hormonais, LH e FSH, que já vão nos fazer suspeitar. O hormônio antimileriano, ele pode ser um hormônio importante, tá? Mas não é um hormônio a qual vocês devam se pegar muito agora, talvez mais para frente vocês tenham mais contato. Testosterona é importante também. A gente vai dosar o S-DEA e, além disso, a gente vai fazer uma avaliação metabólica e a gente vai ter que avaliar os principais diagnósticos diferenciais da SOP. Quais são os principais diagnósticos diferenciais? A hiperprolactinemia, tá? Então, a hiperprolactinemia, ela é importante, né? Eu acredito que vocês vão ter uma reunião a respeito da hiperprolactinemia. A hiperplasia adrenal congênita também é importante, né? Então, a hiperplasia adrenal congênita, ela é uma deficiência de uma enzima, na qual normalmente a criança nasce com a ausência dessa enzima, que é a 21-hidroxilase, e aí essa criança, ela tende a não ter, eu não sei se vocês se recordam, mas lá no início da nossa reunião, eu falei que a 21-hidroxilase, ela era importante para a síntese de aldosterona e para a síntese de cortisol na suprarrenal. Quando eu tenho a deficiência da 21-hidroxilase,
todos os derivados de esteroides que são produzidos no nosso corpo vão para o outro lado da tabela. Que depois, caso vocês queiram dar uma olhadinha, eu vou passar o slide para vocês verem a tabela de novo. Que é o lado dos derivados de androgênio e estrogênio. Então, é um paciente que tende a ter também bastante androgênio, por isso é um grande diagnóstico diferencial. Além disso, disfunções tireoidianas classicamente podem cursar com anovulação, tá? E com sintomas similares. E a síndrome de Cushing também, que é uma síndrome, né, ali que a gente tem um excesso de cortisol, né? E aí a gente dosa os exames que eu deixei para você. Que eu deixei para vocês, a prolactina, a 17-alfa-hidroxiprogesterona, né, que é o que acumula, uma vez que eu não tenha 21-hidroxilase, TSH e o T4 livre, a testosterona total livre, ou essa ideia, e o cortisol salivar noturno para a gente avaliar ali a síndrome de Cushing, tá bom? E aí, como que vai ser o tratamento, então? Assim como muitas coisas na endocrinologia, né, o principal tratamento versa sobre a mudança do estilo de vida. Então, dieta e exercício físico para paciente com SOP é fundamental. E às vezes, naquelas pacientes que não conseguem gestar, a gente colocar uma dieta, exame físico adequado, já faz com que essa paciente ela consiga ter um ciclo ovulatório e ela consiga iniciar a sua gestação. Medicamentos como metformina, né, o análogo GLP-1, às vezes são importantes, principalmente perfil metabólico hiperinsulinêmico que a gente tem, né, e tendendo a ter um diabetes. Quando que a gente tiver mais na P2, que a gente tiver mais a respeito de diabetes, a gente conversa um pouco melhor sobre essas medicações, tá? E além disso, para regulação menstrual, a gente faz ou anticoncepcionais combinados ou progesterona, tá? Que são fundamentais para essas pacientes. Além disso, a infertilidade, como a gente já conversou, eu posso fazer tanto uso da modificação do estilo de vida associada à metformina, e principalmente quando a mulher ela tem uma tendência a ter uma infertilidade de maior gravidade, a gente usa indutores da ovulação, a qual o clomifeno é o mais famoso, mas hoje em dia a gente tende a utilizar mais e as novas evidências reforçam mais o uso do letrozol, tá bom? E em casos refratários, às vezes a gente vai ter que utilizar até mesmo cirurgias, como às vezes cirurgias bariátricas para reduzir o perfil metabólico da doença, tá bom? E aí, gente, só uma coisa importante. A gente precisa normalmente proteger essa mulher com progesterona, tá? Por quê? Porque o estrogênio no endométrio, o que ele faz? Ele prolifera as células do endométrio. E a progesterona, ele controla essa regulação. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça? Olha, ao passo em que o estrogênio prolifera as células do endométrio, a progesterona é uma barreira dessa proliferação. E aí, qual é o problema da paciente com SOP? A paciente com SOP, como ela tende a não menstruar, ela basicamente não produz progesterona. Se ela não produz progesterona, eu tenho que ali no endométrio, as células do endométrio saem proliferando de forma desordenada, tá? E isso é muito importante, tá? Por quê que isso é tão importante? Porque se todas as células que se proliferam de forma desordenada tendem a dar origem a câncer. Então, uma das formas de proteção de câncer de endométrio nas pacientes com SOP é o uso da progesterona, tá bom? Seja de forma combinada ou a progesterona de forma isolada. E aí, considerações finais sobre a SOP, né? Então, ela é uma doença complexa e multifatorial, né? Então, é uma doença extremamente complexa mesmo. A importância do diagnóstico precoce e o tratamento individualizado é fundamental, né? Porque é uma doença que ela causa muita morbidade, né? As pacientes que a possuem em idades muito jovens, né? Além disso, causa um impacto importante na saúde metabólica e reprodutiva e existe a necessidade de um acompanhamento a longo prazo, tá? E aí, eu deixei algumas questões aqui para que a gente consiga entender um pouquinho melhor sobre a SOP, né? Então, a gente tem uma mulher de 23 anos que apresentou menarca aos 11 anos de idade. Desde então, ela tem ciclos menstruais irregulares com intensidade variável e intervalos que variam ali de 30 a 90 dias. Então, a gente já tem um critério dos critérios de Rotterdam. A gente tem o quê? Ciclos anovulatórios. Ao exame físico, ela tem 92 quilos e ela tem 60. Então, a gente já sabe que ela tem um IMC alto, uma avaliação metabólica que não tá legal. E aí, a gente tem um Ferri-Mangal de 12 pontos, tá? A partir daqui, eu já tenho que ter na minha cabeça que SOP é a minha principal hipótese diagnóstica. E aí, ele vem com os exames complementares. Por que ele vem com esses exames complementares? Porque ele sabe que a SOP é um diagnóstico de exclusão. E aí, ele está te dando os exames aqui normais. E aí, ele te dá uma FSH
e um LH bem maior que o FSH, para a gente ver que essa relação normalmente ela é uma característica de prova, né? Um TSH normal, uma prolactina normal, um cortisol salivar noturno que não chama atenção, um SDE também não, uma 17-hidroxiprogesterona também não. Na prova, normalmente vocês têm os valores de referência, tá bom? E aí fez ainda uma ultrassom, que não sei por que fez essa ultrassom, porque não era necessário, tá? Fazer essa ultrassonografia, visto que eu já tenho o diagnóstico de SOP, mas ele fez a ultrassonografia e mostrou um ovário direito com 12 ml, tá? E presença de 22 folículos antrais inferiores a 10 ml, ou seja, mais de 20 folículos e ainda um ovário maior, um ovário de 12 ml, né? Maior que 10, ou seja, a gente já tem aqui todos os critérios, né? Então ele está gritando na nossa cara que o paciente tem SOP. Então a nossa opção aqui, a principal hipótese diagnóstica é SOP. Na próxima questão, paciente de 20 anos, né? G0 P0, ou seja, nunca gestou e nunca teve nenhum parto, ela tenta engravidar há 2 anos sem sucesso, sem métodos contraceptivos. Revela ainda que já ficou sem menstruar por 3 meses, então, olha, um critério aqui importante, tá? E ela informa ter, em média, 3 atividades sexuais por semana. Durante o exame físico, percebe-se um aumento do peso corporal, acantose nigricans e região posterior da nuca e no sulco intermediário. E pelos em sulco intermediário, ou seja, hiperandrogenismo também. Então, a gente tem que pensar em SOP. E aí ele pergunta, qual achado corresponde à resistência insulínica aumentada? E aqui, né, embora não seja um achado típico e clássico de prova, isso aqui é uma pegadinha de prova importante. Normalmente eles forçam a cantose nigricans para que a gente marque a cantose nigricans como um critério diagnóstico de SOP. Não é, mas é um critério que nos faz suspeitar. E aí ele é o sinal de resistência insulínica, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas questões a mais, né? Eu trouxe uma questão, e aqui desses eu vou comentar principalmente essa questão do SES-DF de 2022 para vocês, para trazer um novo conceito, tá bom? Então, aqui a gente teve uma paciente de 15 anos de idade, que compareceu à sua primeira consulta com o ginecologista e relatou menarca aos 14 anos de idade. Ela refere que tem ciclos menstruais a cada 52 dias, tá? Com duração de 7 dias de fluxo intenso, com o uso de absorventes noturnos. Queixa-se também de acne e de pelos escurecidos. Ela nega dismenorreia. E aí ele pergunta o seguinte: acerca desse caso clínico, julgue o item a seguir. O diagnóstico de SOP é o mais fácil nessa fase? E essa questão, ela tá errada, tá? O diagnóstico de SOP, ele não só é mais difícil nessa fase, como as novas referências falam que a gente não deve fazer o diagnóstico de SOP na adolescência. Por quê? Porque as gônadas, né, dessa paciente, elas ainda são muito imaturas. O eixo hipotálamo, né, hipotalâmico, ele ainda é muito imaturo nessa paciente. Ou seja, é comum que essa paciente, principalmente nos primeiros 1 a 2 anos de vida reprodutiva, né, ou de vida ali a partir do momento que ela teve a primeira menstruação, que ela tenha essas queixas. Então, o ideal é que a gente não faça esse diagnóstico, tá bom? E aí, embaixo, a outra questão, a SOP, né, afeta em torno de 10% das mulheres em idade reprodutiva e é a principal causa de infertilidade. Assinale a alternativa que demonstra como é feito o diagnóstico de SOP, tá? E aí, veja, isso aqui é o principal que vocês têm que saber, tá? Que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que são os critérios para SOP, tá bom? E aí, a gente fica, né, que para o diagnóstico é necessário ter 2 seguintes critérios: oligoanovulação, sinais clínicos ou bioquímicos de hiperandrogenismo e presença de ovários policísticos ao exame de imagem, tá bom? Então, vamos passar. Alguém tem alguma dúvida ou a gente pode dar seguimento? Vou prosseguir, tá bom? Então, terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu pedi para vocês se manifestarem, tá? Porque, novamente, eu não consigo, na apresentação de slides, eu não consigo ver vocês e muito menos ver o chat, tá bom? Então, vamos lá. Terapia de reposição hormonal. Indicações importantes. Então, a gente tem a menopausa, né? Hipogonadismo e insuficiência ovariana. E aí, quais são os benefícios, né? Então, a gente tem principalmente alívio de sintomas vasomotores, então alívio do fogacho, né? Melhora a densidade óssea e faz uma redução do risco cardiovascular desde que a gente utilize no momento correto, tá?
já dando um spoiler para vocês, qual é o momento correto? Dentro dos primeiros 10 anos do momento em que a mulher entrou na menopausa. Ou seja, vamos supor que a gente tem uma paciente que entrou na menopausa com 51 anos, tá bom? Eu vou poder utilizar essa terapia de reposição hormonal dos 51 anos até os 10 anos após, com uma exceção. A gente nunca inicia terapia de reposição hormonal após os 60 anos de idade. Se a gente começou antes, a gente pode prosseguir, mantendo na faixa de 10 anos, tá? Com 10 anos a gente para. Mas se a gente não iniciou e a gente quer iniciar agora em uma paciente que tem 50 anos de idade, 60 anos, 61 anos, aí a gente não pode, tá bom? E aí, riscos. Quais são os riscos que a gente tem? A terapia de reposição hormonal, ela aumenta os fatores de coagulação, então a gente pode ter trombose venosa e neoplasia dos hormônios dependentes, né? Então aquelas que são receptores hormonais. E outras terapêuticas, a gente tem estrogênio, progesterona e testosterona em casos específicos, tá bom? E aí, basicamente é isso que vocês têm que saber a respeito de terapia de reposição hormonal, tá bom? Não é algo que a gente fica se estendendo, tá bom? O mais importante mesmo é que a gente passe agora para hipogonadismo masculino. E aí, o que a gente precisa saber de hipogonadismo masculino? Na SOP, o que eu mais precisava saber de vocês é que vocês soubessem diagnosticar e identificar uma paciente com SOP, tá bom? Aqui, o mais importante é que vocês tenham um entendimento sobre qual é o paciente, né, que tem algum hipogonadismo masculino e como é que é o efeito sobre o seu eixo, tá? E aí, vamos lá. Então, o hipogonadismo masculino nada mais é do que uma deficiência de testosterona associada aos sinais clínicos do mesmo, né? E aí eu posso ter o hipogonadismo primário, a qual eu tenho uma própria disfunção testicular, né? E aí um exemplo é a digenesia gonadal, criptorquidia ou a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, né, é aquela paciente que tem um cariótipo 47XXY, né? E o que acontece com a síndrome de Klinefelter? Normalmente o paciente ele tem uma fibrose testicular. Então, o testículo dele literalmente fibrosa por inteiro, é não funcionante. Ou seja, é uma paciente que não tem um testículo funcionante, então ele tem uma disfunção. Isso gera um hipogonadismo primário. Já eu posso também ter o hipogonadismo secundário, tá? Que é a disfunção hipotalâmica ou hipofisária, que pode ser gerado pela síndrome de Kalman, tumores hipofisários ou uso de opioides, tá bom? Também podem interferir. Só a título de curiosidade, né, na última vez eu conversei com a última turma também, a síndrome de Kalman, ela é uma causa de um problema hipotalâmico, né? O que acontece? Na nossa origem embrionária, a gente tem que existe uma placa que a gente chama de placa olfatória. Essa placa olfatória, ela dá origem aos nervos que vão compor o nosso hipotálamo e também que vão dar origem aos nervos que são responsáveis pelo olfato, por isso o nome. E o que acontece no paciente que tem síndrome de Kalman? Ele não tem a migração correta desses neurônios. E aí, normalmente, é um paciente que tem anosmia, ou seja, ele não sente, né, cheiro, e ele não tem uma produção adequada dos hormônios que vão dar origem ali à estimulação do testículo, né, das gônadas. Então, por isso que eu tenho o hipogonadismo secundário. Aqui, ele é central, ou seja, o problema é no hipotálamo, que não vai estimular corretamente a hipófise, né, por meio de GNRH, que não vai fazer a produção dos hormônios hipofisários, né, as gonadotrofinas, que não vão estimular ali a produção. Então, eu não vou ter nem LH, nem FSH, e aí, mediante isso, eu não vou ter estimulação para a produção de testosterona, né, nível testicular. E aí, causas adquiridas, eu posso ter trauma testicular, quimioterapia, uso de radioterapia muito clássico, e doenças crônicas, sempre lembrar de DPOC, injúria renal aguda, e paciente obeso, tá bom? Principalmente DPOC. Manifestações clínicas do hipogonadismo masculino. Então, na infância e adolescência, a gente vai ter o quê? Um atraso puberal. Então, é tudo aquilo que depende da testosterona. Eu dependo da testosterona para entrar na puberdade. Ao passo em que os caracteres sexuais secundários masculinos, né? Ou seja, surgimento de barba, purificação, enfim, depende da testosterona. Então, eles não irão ocorrer. E nos adultos? Eu vou ter fadiga, redução de libido, disfunção erétil, e essa aqui é a principal causa de procura ao serviço médico, perda de massa muscular, osteoporose, depressão e comprometimento cognitivo também são clássicos, tá bom? E aí, como que funciona o eixo, né? Então, basicamente, a gente vai ter o hipotálamo por meio do GNRH, estimulando a hipófise, né? Por meio do LH e FSH,
Lembra que o GNRH é um hormônio produzido de forma pulsátil, tá bom? Então, se ele pulsa, se o hipotálamo pulsa demais, ele tende a produzir LH. Se pulsa de menos, ele tende a produzir FSH. E aí ambos atuam no testículo, né? O LH sobre a produção de testosterona por meio das células de Leydig e o FSH por meio da produção dos espermatozoides e o seu amadurecimento nas células de Sertoli, tá? Isso aqui é fundamental, tá? Tem que saber esse quadrinho. E aí, eu deixei aqui algumas outras etiologias de hipogonadismo masculino, né? Que a gente já conversou um pouquinho, então não vou ficar me atendo a conversar sobre toda essa tabela, tá? Murilo, Oi. pode repetir o que você falou do GNRH? Se ele pulsa demais, ele produz mais. Isso, acredito que talvez os professores não tenham comentado isso com vocês, mas vamos pensar o seguinte, tá? O GNRH, ele não é um hormônio que ele é produzido de forma contínua, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar no TSH, né? O TSH, ele é um hormônio produzido na tireoide por meio do estímulo TRH. Perdão, produzido na hipófise por meio do estímulo do TRH. O TRH, quando ele é produzido de forma contínua. É uma onda, né, de TRH que é produzida. O GNRH não. O hipotálamo produz o GNRH de forma pulsátil, tá? Então, a gente tem uma pulsatilidade da produção desse hormônio. E aí, o que acontece, né? O que o GNRH faz? Ele atua na hipófise sobre as células que são os gonadotrofos. E os gonadotrofos, eles fazem a produção tanto de LH como de FSH. Só que aí a gente tem um problema. Eles produzem os dois ao mesmo tempo? Não, não produzem. Então, quando que os gonadotrofos eles sabem, olha, agora é a hora de eu produzir LH e agora é a hora de eu produzir o FSH, de acordo com a velocidade de pulsação do GNRH. Se o GNRH está pulsando muito, é como se o hipotálamo estivesse falando, olha, eu quero LH. Se ele estiver pulsando menos, ele produz FSH. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. Nada. E aí, a gente tem então a regulação hormonal. Então, a testosterona exerce feedback negativo sobre o GNRH e LH, predominantemente por meio da sua conversão estradiol, tá bom? Então, a gente sabe que a testosterona, quando ela é produzida, né, no nosso tecido periférico, a gente tem aquela enzima que eu conversei com vocês, a aromatase. E a aromatase, ela é capaz de fazer aquela conversão que eu falei com vocês, de androgênio em estrogênio. Então, por isso que o homem, né, também tem produção de estradiol. E aí, tanto o estradiol quanto a testosterona, quando atingem o seu limiar, eles vão atuar lá no GNRH e vão falar, olha, agora já tá bom. Então, ele inibe o ciclo, né? A prolactina também influencia indiretamente nessa regulação, tá? Então, acredito que vocês já tenham tido, né, sobre a prolactina, e a prolactina é um hormônio que influencia em 1000 outros, né? Então, a gente tem que suspeitar, em casos de hipogonadismo, sempre da prolactina. Tanto que quando que a gente viu um distúrbio importante que era a SOP, um dos distúrbios diferenciais era a hiperprolactinemia. Então, a gente tem que sempre desconfiar da prolactina e fazer a sua dosagem, tá bom? E aí, o diagnóstico do hipogonadismo masculino versa sobre testes laboratoriais e exames de imagem. Então, a gente vai fazer dosagem de testosterona total, testosterona livre, LH, FSH, enfim, prolactina, que a gente conversou, TSH e cortisol, para fazer uma avaliação complementar de exames diferenciais. E agora é importante também, tá? A gente tem que fazer exames de ultrassom, porque a gente pode ou suspeitar de atrofia testicular, tá? Ou a gente pode suspeitar também de tumores testiculares. Então, isso é importante, tá bom? E além disso, a gente tem que avaliar ressonância de célula túrcica se a gente tiver suspeita de uma lesão hipofisária, tá? Então, por exemplo, eu tenho um tumor na hipófise que afeta as células produtoras de LH e FSH. Logicamente que eu não vou ter o estímulo para a produção de testosterona. Então, eu tenho um hipogonadismo masculino, tá bom? Mas veja, mediante suspeita, tá? Gente, um outro detalhe, tá? Eu não tô vendo a tela. Se avisar que a gente vai ter menos tempo, 5 minutos, aí a gente fecha, tá? E aí a gente abre uma nova sala. Pode ser? Aí vocês me avisam, tá? Mas vamos lá. Tratamento do hipogonadismo masculino. Então, o que eu tenho? Se eu tenho um paciente que está faltando testosterona,
eu vou dar para ele testosterona. Então, eu vou ter em formas de gel transdérmico, injeção intramuscular ou adesivo cutâneo, tá? A indicação vai ser se eu tiver sintomas, mais uma testosterona reduzida em pelo menos 2 dosagens, tá? Lembra que esses hormônios esteroides, eles tendem a ser muito cíclicos. Então, tem que confirmar. Então, pelo menos 2 dosagens. Monitoramento, eu tenho que monitorar o hematócrito. Por quê? Porque a testosterona aumenta o hematócrito. Por isso que homens têm um perfil de anemia diferente das mulheres. Os níveis, para que um homem tenha um nível normal, ele tem um hematócrito e uma hemoglobina acima. Por quê? Porque a testosterona aumenta essa produção. Então, se eu estou fazendo reposição, eu tenho que avaliar, porque eu não posso ter um hematócrito muito alto, senão gera hiperviscosidade sanguínea. Avaliar o PSA do meu paciente, vai que meu paciente tem um câncer de próstata, hormônio dependente. Não posso fazer testosterona para ele. E o perfil lipídico também, porque piora, tá bom? E agora, riscos e contraindicações da terapia de testosterona. Então, a polissemia, né, que a gente falou, risco de trombose. A apneia do sono descompensada, muito importante também, tá bom? Também gera hiperviscosidade, também aumenta hematócrito, tá bom? E aumenta muito o risco cardiovascular do nosso paciente. Pensa, em um paciente que eu faço uma medicação que tem risco de trombose, né? Em um paciente que já tem um risco cardiovascular importante, isso talvez não seja uma boa medicação para ele, tá? E quais são as contraindicações também que são fundamentais? Então, a gente viu, eu tenho risco de polissemia e tenho risco de apneia descompensada. E é contraindicado em câncer de próstata ou em pacientes com câncer de mama. Por quê? Porque são cânceres que, na grande maioria das vezes, são hormônio dependentes. Pacientes com eritrocitose grave, ou seja, muitas células sanguíneas, apneia do sono não tratado, né, igual a gente conversou, e eventos cardiovasculares recentes, pelo mesmo motivo que a gente conversou também, tá bom? E aí, deixei aqui alguns cenários clínicos, né? Então, assinale a alternativa que não contém as condições associadas ao abuso de esteroides anabolizantes. Então, vamos lá. Ginecomastia, queda na espermatogênese, hepatotoxicidade e aumento do HDL ou hipogonadismo hipogonadotrófico. O que a gente sabe, né? Então, a gente sabe uma coisa dos anabolizantes. Os anabolizantes, eles pioram o meu perfil lipídico. Ou seja, eles pioram todos os colesteróis de uma forma a aumentá-los e eles reduzem o colesterol que é convencionalmente chamado de colesterol bom, né? Que é o HDL. Então, eu tenho uma piora de tudo. Se eu tenho uma piora de tudo, eu não posso ter um aumento do HDL, que é o colesterol bom. Então, eu tenho uma Licença, diminuição Murilo. dele. Oi? Apareceu um aviso que a aula termina em 10 minutos, só para te avisar. Ah, tá ótimo. A gente está acabando aqui e aí depois eu vou dar uma passadinha só com vocês em ginecomastia, mas bem rapidinho. Aí qualquer coisa a gente abre outra aula, mas não sei se vai ser necessário, tá bom? Mas vamos lá, só para explicar as outras, né? Vamos lá. Então, esteroide anabolizante vai gerar um hipogonadismo hipogonadotrófico? Logicamente que vai. Por quê? Porque eu vou inibir o eixo. E isso é o principal desse tema. O que vai acontecer nos pacientes que usam anabolizantes? Como que as coisas interferem no eixo, tá? Principalmente pensar no feedback. Então, o que vai acontecer? Eu estou dando testosterona para um paciente de uma forma que ele já não precisa. Então, eu vou ter que o meu GNRH não vai pulsar, eu não vou produzir LH e FSH, não vou ter estímulo para a produção de testosterona. Então, eu tenho um hipogonadismo, ou seja, minha gônada está funcionando pouco, hipogonadotrófico, porque as minhas gonadotrofinas estão baixas. Ginecomastia pode ser um evento clássico, né? Por quê? Porque lembra que na nossa periferia eu tenho aromatase? Então, se eu dou testosterona para o meu paciente, e principalmente se eu não uso um inibidor de aromatase, o que acontece? Esse paciente, ele aromatiza, né? Ele converte toda essa testosterona que eu estou fazendo para ele em estrogênio. E aí ele tem ginecomastia. Queda na espermatogênese, né? Por quê? Por causa do feedback. Então, se o feedback vai estar inibido, eu não vou ter o FSH agindo nas células de Sertoli, fazendo a produção de espermatozoides. E hepatotoxicidade é clássico, né? Por quê? Porque ele é metabolizado ali. Então, eu aumento a taxa de metabolização, eu sobrecarrego o fígado nesse meu paciente, tá bom? E aí, um homem de 29 anos, com passado de competição de crossfit, deixou de competir há 8 meses, devido a lesão importante em músculos da coxa. Ele vem à consulta com esposa, alegando não conseguirem gerar filhos. Então, veja, quadros de infertilidade. Apesar de relações sexuais frequentes, 3 vezes por semana, e sem contracepção, tá? E aí, veja,
talvez ele deu que esse paciente tem um passado de competições, falando que talvez ele fazia uso de algum esteroide. Suspeitando o uso de esteroides anabolizantes, qual a alternativa correta? A observação do aumento do hematócrito no hemograma rotineiro aumenta a suspeita do abuso de esteroides anabolizantes? Sim, exatamente isso, tá? Os usuários de esteroides anabolizantes possuem a mesma mortalidade da população geral? Não, tá? Existe um índice aumentado de mortalidade. O aumento do volume testicular é um sinal comum de abuso? Não, tá? A gente pode, pelo contrário, a gente pode ter algum grau de atrofia, embora não seja algo tão comum, tá? O aumento do hormônio luteinizante e a supressão do hormônio do folículo estimulante constituem dados indiretos do uso abusivo? Não, eu não vou ter um aumento do hormônio luteinizante. É como eu falei com vocês, ele é hipogonadotrófico. Então, eu tenho uma diminuição do LH, tá? Assim como do FSH. E os frequentes ensaios clínicos randomizados duplos cegos e meta-análise sobre o abuso fornecem à comunidade médica muitas informações sobre o tema do uso abusivo, enfim, né? Essa aqui a gente fica também uma opção importante, tá? Então, vamos para a próxima. Ginecomastia. Acho melhor a gente parar e abrir uma nova sala, ou o que vocês acham? Ginecomastia é pouquinho, mas não sei se vocês vão ter alguma dúvida. Tem poucos slides. O que vocês acham a respeito? Eu acho que dá pra continuar. São 3, né? Isso, pouquinho, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam a respeito de ginecomastia? Basicamente, pouca coisa, tá? Então, o conceito de ginecomastia, né, que é uma proliferação benigna do tecido glandular mamário no homem, né? Então, isso aqui... E o que a gente tem que saber? Que, cara, a principal diagnóstico diferencial é a pseudoginecomastia. Então, existem aqueles homens que, na verdade, eles não têm uma ginecomastia. Por quê? Porque a ginecomastia é o tecido glandular, tá? E existem homens que têm um acúmulo de gordura. Então, isso é chamado de pseudoginecomastia ou lipomastia, tá bom? Então, isso é importante. Então, a gente tem que fazer a palpação ali e tem que identificar. A incidência, a gente vê que até 1/3 da população masculina pode ter, né? E na imensa maioria das vezes é bilateral. Por quê? Porque é de origem sistêmica, tá bom? E aí, dentro da etiologia, ela pode ser hormonal, né? Por excesso de estrogênios. Então, a gente já conversou um grande motivo. Então, por exemplo, o paciente faz uso de terapia com testosterona e ele aromatiza, né? Então, ele pode fazer isso. Redução de androgênios. Então, basicamente, o que eu quero que vocês saibam sobre a ginecomastia? A ginecomastia ela é uma balança, tá? O que é essa balança? De um lado, eu tenho os androgênios. Vamos traduzir em testosterona. E do outro lado, eu tenho o estrogênio. No homem, o comum é que essa balança, ela sempre esteja o quê? Com testosterona aumentada e um estrogênio baixo. Qualquer coisa que minimamente reflita em uma diminuição dessa diferença entre testosterona e estrogênio gera para esse paciente uma chance de ter ginecomastia. Então, às vezes, a gente vai ver um paciente que, olha, ele tem mais testosterona do que tem estrogênio. Mas por que ele tem ginecomastia? Porque essa balança não está da forma como ela deveria estar. A desigualdade, né, relativa que existe entre esses dois hormônios, ela está desequilibrada, tá? Então, isso que gera esse desequilíbrio de uma desigualdade que era para ser fisiológica e que ela pode estar ou normalizada ou ela pode estar mais equiparada do que ela era para estar. Então, os hormônios estão mais próximos dos valores de proximidade do que eles deveriam ser, tá? Então, é errado a gente pensar que, olha, eu vou ter no paciente que tem mais estrogênio do que testosterona. Não. É o porque o paciente ele tem mais estrogênio do que ele deveria ter em relação à testosterona, tá? E eu posso ter também pacientes que têm um aumento da sensibilidade mamária aos estrogênios circulantes, então ele tem uma condição normal, então própria dele, né, de estrogênio circulante, porém os receptores de estrogênio que ele tem são muito sensíveis. E aí, o mais comum é que seja o quê? Idiopático ou fisiológico. Idiopático é tudo aquilo que a gente não sabe o que é, né? Então a gente dá o nome de idiopático. E fisiológico, e aí a gente vai ter as 3 principais fases, né, da vida do indivíduo que pode ter ginecomastia. Período neonatal. E por que no período neonatal? Porque ele recebe, tá?
Principalmente, e aí muita gente acha, porque o paciente ele recebe estrogênio por meio do leite materno. Não. O processo que gera a ginecomastia neonatal é principalmente por quê? Porque ele recebe hormônios durante a placenta, né? Durante a placentação, durante sua vida intrauterina. Por isso que, normalmente, nos primeiros momentos de vida, ele tem essa ginecomastia e ela tende a se resolver. Não necessariamente ele parou de ter um aleitamento materno para que ele tenha essa resolução, tá? Foi justamente porque ele está mais tempo fora dessa vida intrauterina, mais tempo fora do contato com maior grau de estrogênio. Além disso, na puberdade, né? Porque na puberdade eu posso ter um aumento dessa produção de testosterona que aromatiza muito, né? Então ela pode ter muita aromatização na periferia, isso aí pode gerar classicamente. E no período senil, por quê? Aqui mora o cerne da relação de diferença entre estrogênio e estrogênio. Perdão, entre androgênios e estrogênio, né? Na fase senil, o que acontece? O paciente classicamente diminui a produção de testosterona, né? O idoso normalmente tem uma produção de testosterona menor e a produção de estrogênio dele não normalmente aumenta. Mas veja, a relação Murilo, de estrogênio em relação à testosterona Murilo, dele. desculpa interromper, você só tem mais um minuto, tá? Só. Tá. Então vamos abrir só mais um para a gente continuar. Vai ser muito rapidinho e aí a gente fecha. Fechou? Show, então. Beleza. Beleza, gente. Gente, eu só abri aqui a opção para a galera entrar sem eu ter que ficar permitindo. E aí eu começo aqui pra gente. Foi. Vou voltar então a compartilhar, tá bom? Estão enxergando? Tudo certo? Gente, vocês estão enxergando? Estão me escutando? Sim, estamos sim. Tá. Então, só voltando, né? Então, na apresentação senil, é é a representação clássica, em que eu tenho uma diminuição da testosterona, ao passo que o estrogênio, na grande maioria das vezes, fica normal. E aí a gente tem uma diminuição daquela relação que eu falei com vocês, da diferença que é o basal do homem, né? E aí, do paciente do sexo masculino. E com base nisso, a gente tem esse paciente que desenvolve, né, ginecomastia no período senil. E aí a gente tem as causas patológicas. E dentre elas a gente tem causas graves,
tá? A gente tem causas não graves e principalmente causas farmacológicas. Se tem uma coisa que eu preciso que vocês lembrem é de fármaco, tá? Ginecomastia, fármaco. É a primeira coisa que a gente pesquisa. Por quê? Porque é o mais comum. Então, na medicina, normalmente a gente pesquisa duas coisas. O que é o mais grave, porque a gente quer excluir o mais grave, e o que é o mais comum, né? Então, a gente vai ver as medicações do paciente. E aí, se tiverem algumas medicações que vocês têm que colocar na cabeça, pensem principalmente medicações relacionadas ao humor e sistema nervoso central, tá? Mas eu deixei uma tabela para vocês verem que uma imensa quantidade de coisas pode deixar. E aí, principalmente, olha, veja na tabela da direita. A gente tem medicamentos psicoativos, dentre eles diazepam, antipsicóticos, antidepressivos, tá? Drogas de abuso, a gente também tem, então, o próprio álcool, tá? Anfetaminas, heroína, metadona, né? Então, opioides, né? A gente tem aí o uso da maconha, também é um grande e clássico, tá? O uso de maconha é clássico, principalmente em questão aí de prova, tá bom? Mas existem inúmeras causas, tá bom? A gente vê ali causas de hipogonadismo secundário, novamente com a síndrome de Kalman, né? Falência da pituitária e por aí vai. Uma coisa que é importante vocês entenderem também é do paciente cirrótico, tá? Por quê? Porque o paciente cirrótico, ele não vai metabolizar normalmente os hormônios a qual ele deveria metabolizar. E esses hormônios, eles vão acumulando e mesmo os androgênios acumulados, o que eles fazem? Eles vão aromatizar. Então veja que o grande problema, né? Eu já falei aqui 1000 vezes a palavra aromatizar. É sobre esse processo de aromatização que vai ocorrendo no homem, né? Durante esse acúmulo de androgênios, tá bom? Mas existem outras causas também que são importantes da gente levar em consideração. E uma grande causa também é a gente pesquisar tumores, tá bom? Então, é muito importante. Normalmente, pacientes com ginecomastia, a gente sempre pede um ultrassom, tá bom? Testicular. Por quê? Porque aí já é uma outra seara, né, de conhecimento, não vale ficar aprofundando nisso aqui agora, mas a gente tem tumores, né, testiculares, e a gente divide esses tumores testiculares, normalmente em seminomatosos e não seminomatosos. E os não seminomatosos, eles produzem certos hormônios, dentre eles o beta-HCG, tá? Que tem algum potencial de fazer alguma proliferação de tecido mamário. Então, isso também é importante a gente levar em consideração. E outras coisas, né? Como HIV, enfim, tá? E aí, a investigação. Vou começar, logicamente, com a história clínica, né? Então, aqui o Berbach, que vocês já conhecem, pesquisar principalmente sobre o uso de drogas, tá bom? Exame físico. Também é importante, por quê? Porque eu quero identificar a minha principal hipótese diagnóstica, que é o quê? Ginecomastia. Mas eu quero a minha principal hipótese contrária a ela, que é o quê? A pseudoginecomastia. Então, isso é importante. Além disso, eu posso ter um aumento da própria sensibilidade, a gente já conversou a respeito, e eu vou dosar os hormônios que a gente conversou. Pô, eu vou dosar FSH, LH, estradiol, a prolactina que a gente conversou, TSH, o T4 livre, né? Então a gente sabe que, na verdade, também existe uma grande relação de alterações da prolactina com o TSH e o T4 livre, então pode ter essa correlação importante. Testosterona, tá? Função renal e enzimas hepáticas. A gente viu, olha, paciente com cirrose pode ter ginecomastia, paciente com injúria renal crônica também pode ter, tá? Paciente com tumor testicular pode produzir beta-HCG, então a gente tem que avaliar essas coisas. Exame de imagem, ultrassom testicular que eu falei com vocês, tá? A gente pode fazer um ultrassom da mama para se a gente tiver ficado na dúvida, pô, será que aquilo é mesmo um tecido glandular ou é apenas gordura? E às vezes isso parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque depende da fase em que a gente pega essa ginecomastia. Nos primeiros meses, né, normalmente fica muito fácil, mas depois ele tende a fibrosar, e aí fica um tecido muito heterogêneo, e aí a gente fica muito na dúvida, né, sobre o que é. Então, às vezes, pode abrir mão até de mamografia, TC de abdômen, né, também às vezes, se a gente estiver suspeitando de causas neoplásicas, e às vezes até biópsia do local, se a gente estiver pensando que, na verdade, aquilo é uma massa, e cariótipo, né? Então, é importante a gente vai pensando em alguma síndrome genética. E aí, eu acho que esse é o último slide, deixa eu só conferir. Sim, é o último slide, tá? Tratamento. Primeira coisa, pseudoginecomastia, eu vou ofertar a esse paciente principalmente perda ponderal, tá? Depois a gente pode fazer o que para esse paciente? Depois a gente pode ofertar a esse paciente, se
necessário, né, alguma cirurgia de perfil estético, tá bom? Mas normalmente perda ponderal. Ginecomastia. Normalmente, idiopático, né, ou causa da qual a gente acha que é fisiológica, a gente pode ter uma conduta expectante, e aqui mora a imensa maioria das abordagens que a gente faz com nossos pacientes, tá bom? Então, aqui na observação dos condutas expectantes. Por quê? Porque na grande maioria das vezes são transitórios. Então, na puberdade, a imensa maioria das vezes é transitório, tá? E principalmente no período neonatal, que eu conversei com vocês, na grande maioria das vezes é transitório, tá? Então, na grande maioria das vezes a gente não mexe. A gente deixa ali, espera um pouco e avalia. Agora, se eu tenho aquele... E aí, eu posso ter o farmacológico e eu posso ter o tratamento cirúrgico. Vamos lá. Quando vou escolher cada um deles, tá? O farmacológico, vou adiantar para vocês o seguinte. Normalmente, quando que a gente, às vezes, passam para a gente então a gente vai fazer preferir o farmacológico. E normalmente a gente prefere, mas não porque ele é melhor, mas porque ele é menos invasivo, tá? Porque o farmacológico, ele tende a ter um perfil de resolubilidade bem menor, tá? Então, principalmente novos estudos, vem mostrando cada vez mais que eles não são tão bons assim, igual todo mundo imaginava. Mas como eles são menos invasivos, eu posso utilizá-los. Agora, quando eu vou utilizar? Normalmente, naqueles pacientes em quadros iniciais. O paciente está há 5 anos com ginecomastia. A gente tem uma mama completamente fibrosada. Acho que a gente fazendo apenas tratamento farmacológico, a gente vai retirar aquela fibrose daquele local? Não. Então, aí, às vezes, a gente vai para a terapia cirúrgica. Mas a principal indicação da terapia cirúrgica é refratariedade à terapia farmacológica. E talvez esse seja o principal, porque pensar essas outras que eu conversei com vocês, talvez seja um pouco demais. Então, normalmente a gente inicia com farmacológico, se for necessário tratar. Não funcionou? Aí a gente vai fazer a cirurgia, tá bom? E a gente vai ter o quê? Pô, se for farmacológico, a primeira coisa que eu faço, eu retiro a medicação. Então, eu vou avaliar, pô, será que eu retirando a medicação, eu consigo fazer ali o uso, eu consigo abordar esse paciente sem fazer o uso dessas medicações, que são esses inibidores da aromatase, né? Então, esses inibidores da aromatase, eles são importantes. A gente tem, por exemplo, o anastrozol e a gente tem também o tamoxifeno, que são medicações que têm o seu uso, né? Mas que também têm efeitos colaterais importantes. Então, não são medicações que a gente tem que ficar fazendo de toda via. Então, também é importante. Então, se eu conseguir melhorar esse paciente só retirando a medicação, muito melhor. E o patológico, aí eu vou tratar a causa de base. Tá bom? Gente, tem alguma dúvida? Algo que eu não comentei que vocês têm dúvida de aulas que tiveram? Enfim, qualquer coisa que vocês tiverem, quiserem abordar aí, a gente pode tratar. Tá bom? Tudo certo? O que vocês acham? Tá perfeito, Murilo. Muito obrigada. Você vai disponibilizar os slides pra gente? Vou. Show. Eu só vou, porque esses slides eles não, eu mandei para vocês no início do semestre, né? Só que eu